Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, minha saudação a todos os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Este é um programa evangélico, este é um programa que é luz, que é sal e luz para a sua vida. A Bíblia diz que nós, evangélicos cristãos, temos que ser a luz do mundo e temos que ser o sal desta terra. Inclusive, o apóstolo São Paulo diz que até as nossas palavras deveriam ser temperadas com sal. Então, luz ilumina, luz acaba com as trevas e o sal dá sabor. Será que é isto que você está em busca? De ter uma vida iluminada, uma vida com sabor, com razão de existência? Quantas pessoas estão agora começando este mês de setembro já numa grande crise familiar, um problema de saúde gravíssimo, em perdas financeiras, pessoas olhando para o futuro dizendo, meu Deus, não há perspectiva de nada? Exatamente porque estão nas trevas. Estão na obscuridade. Foi o sábio Salomão quem disse que há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dele dá em caminhos de morte. Há muitos anos atrás, o Senhor converteu a minha vida, me tirou das trevas para a luz, me tirou dessa possibilidade, desse caminho que parecia luz. Há caminho que ao homem parece de luz, parece verdade, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então eu queria que você, neste dia, viesse e focasse a sua vida para a luz e para o sal. Você precisa de ter luz na sua vida, espiritualidade na sua vida, você precisa de ter verdade na sua vida. Jesus disse, quando se conhece a verdade é libertadora. Paulo disse aos Coríntios que nada pode contra a verdade. Então, nós somos um ministério da verdade. Paulo disse isso também, que a verdade estava com ele. Ninguém poderia tirar a glória desta verdade. Então, a verdade está com quem? A verdade não está com o homem, a verdade não está com uma doutrina, a verdade não está com uma igreja, a verdade não está com uma denominação. A verdade está com Jesus Cristo e com aqueles que o seguem, aqueles que o buscam, aqueles que vivem a plenitude da graça de Deus nesta terra. Então, eu quero hoje continuar esta meditação. Nós estamos aqui fazendo uma pequena tertúlia todos os dias, conversando com você, conversando com os anjos de Deus, porque o apóstolo São Paulo escreveu as 14 epístolas que são a base da igreja cristã. Até ao ministério de Paulo, sequer a igreja era chamada de cristã, não havia cristianismo. Ninguém conhecia os seguidores do evangelho como cristãos. Foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos do caminho, assim eram conhecidos, foram chamados de cristãos. Então, se uma pessoa é chamada de cristã, é porque ela reflete, reproduz alguma coisa que identifica perante os demais, olha, aquela pessoa tem Jesus Cristo, aquela pessoa é salva, aquela pessoa é transformada, aquela pessoa é regenerada, é convertida. Então, quando Paulo escreve esta carta magna da independência e da liberdade cristã, que é o livro dos Gálatas, eu amo as 14 epístolas, Deus me deu
plenitude de conhecimento, versículo por versículo, das 14 epístolas de Paulo. Esta é a reforma protestante. Eu faço parte da última reforma protestante. Então, eu tenho vindo aqui a fazer comentários sobre os versículos e hoje vamos para Gálatas 2, versículo 7, quando Paulo, aquela subida dele a Jerusalém, ele diz no versículo 7, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, João, que eram reputadas colunas, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, muito interessante conhecer a Bíblia com luz. Não é um conhecimento empírico. Bíblia é conhecida por revelação. Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E para conhecer os mistérios desta palavra, você veja, a palavra de Deus está aqui há centenas de anos. E para conhecer com profundidade, para ser um dispenseiro dos mistérios de Deus, é preciso que a pessoa realmente seja humilde na presença do Senhor, ela se anule para que Deus faça, para que Deus fale, para que seja o Senhor, para que seja o Espírito Santo. Então, eu não venho perante a palavra armado, de pé atrás, achando que eu venho dizendo, Senhor, fala-me, revela-me os teus mistérios, fala da tua palavra, mostra-me o teu coração. E agora vem Paulo e diz assim, olha, a mim, quando eles viram as pessoas de Jerusalém, a lei, o judaísmo, o ministério judaizante, que escraviza a obra de Deus, que gera falsos irmãos, conforme Paulo disse, aqueles que pareciam ser de maior importância e reputação, nada me acrescentaram, nem uma hora eu me submeti a eles, para que a verdade do Evangelho prevaleça. Então, quando ele começou a dizer isto, diz a palavra do Senhor, que eles viram. Então, eles viram ali uma diferença entre a lei e a graça, entre Paulo e Pedro, porque uma coisa é o evangelho da circuncisão de Pedro, ele fala aqui das colunas, Tiago, Cefas, João. Quem são Tiago, Cefas, João, Pedro? Quem são estas pessoas que eram colunas reputadas? O judaísmo, o ministério da lei, aqueles que seguiam e serviam o Cristo nos dias da sua carne. Mas você sabe, o chamado para a igreja de Jesus Cristo não é para vivermos o Cristo nos dias da sua carne. Paulo disse isso em 2 Coríntios 5,16, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecêramos, já não o conhecemos deste modo. Então, o meu chamado é para viver como gentio, que não tem o sangue de Israel, era chamado de gentio, é para viver o evangelho da incircuncisão e não o da circuncisão. Você sabe, o sinal da pureza de um judeu era a circuncisão do prepúcio. Até hoje, a criancinha judaica, o hebreu, a hebraica, ao 8º dia, ele tem que ser circuncidado. Ali é um sinal de pureza. Só que no novo pacto, não é a mão, ou as mãos, não são as mãos do rabino, não é a pedra de corte, não é o prepúcio. Quem faz a circuncisão diz que a palavra e a circuncisão é do coração. Então, o sinal da pureza, da transformação, da conversão, não é um sinal físico, não é uma evidência de um jejum, de um batismo nas águas, de um sacrifício, de um óleo na cabeça, mas é uma transformação profunda, eterna, perene, para sempre, incondicional, que a palavra, só a palavra faz no coração. Eu sou circuncidado em meu coração por esta palavra. A palavra me fez puro.
me fez ser um homem salvo, regenerado, transformado, convertido. Então, ele diz, olha, o evangelho da circuncisão, da incircuncisão é com Paulo, o da circuncisão é com Pedro, e ele disse, para que aquele que operou em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, nós temos que deixar claro, há uma palavra para os judeus, há uma palavra para os gentios. Há um Cristo carne que viveu os seus 3 anos de ministério e que Pedro e os demais, veja, volto a falar aqui das colunas da igreja, Tiago, Cefas, João, aqueles que eram reputadas colunas, eles pregavam o quê? Eles pregavam o Cristo antes da ressurreição, nos dias da sua carne. Era judaísmo. Quem Paulo prega? O Cristo ressuscitado, após a morte, sepultamento e ressurreição. Ele disse isto, Paulo disse isso quando escreve em Romanos capítulo 7. Ele diz, olha, nós fomos chamados para pertencer a outro, aquele que ressuscitou. E desta forma, nós possamos dar frutos realmente para Deus. Então, não há vida espiritual, não há conversão quando você imita o Cristo nos dias da sua carne. Porque se você quer imitar o Cristo nos dias da sua carne, lutando com o diabo no deserto, fazendo jejuns, sacrifícios, você está disposto a uma coroa de espinhos? Você está disposto a ir a um sinédrio ser julgado? Você está disposto a ser trocado por Barrabás? Você está disposto ao chicote, ao cuspe, à humilhação, à paixão, às feridas? Você está disposto a ir a uma cruz e morrer no cimo de um monte? Então, para que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso porque ali estava o cumprimento da lei. Era preciso que um cordeiro perfeito, sem manchas, sem defeitos, fosse sacrificado e o seu sangue derramado. Então, eu tenho que agradecer a Deus pela obra que ele fez antes da cruz e na cruz. Mas para mim, que sou de origem gentil, e que para a igreja de Jesus Cristo na face da terra, não temos mais nenhum compromisso com a lei. O fim da lei é Cristo. Agora, nós fomos chamados para servir e viver ao ressuscitado. E isto é a mensagem do evangelho da incircuncisão. Esta é a mensagem da graça de Deus. Então ele continua dizendo, quando conheceram a graça que me foi dada. Então a igreja de Jesus não pode ser alimentada com a lei. Você pode vir com os nomes mais reputados, além destes que estão aqui, Tiago, Cefas, João, que eram colunas, reputadas colunas. Você pode vir com os nomes que vier. Se não é por graça, é lei. E se é lei, é por obras. Se é por obras, não é salvo. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Eu às vezes ouço pessoas enumerando grandes escritores, grandes colunas reputadas, que fulano de tal disse, fulano de tal acontece, mas eles estão falando a verdade? Porque a verdade está com Paulo, disse ele, a verdade está comigo, ninguém tira esta glória. A verdade está em Paulo, contra a verdade nada pode prevalecer. Então, ele disse, a mim me foi dada a graça para os gentios. Então, se eu não tenho sangue de israelita, como é que eu quero viver como um judeu? Como é que a igreja se tornou na face da terra uma igreja judaizante? Quem são as pessoas nesta terra que acreditam na sua salvação eterna? Eu vejo as pessoas dizerem, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. Eu vejo semeadura de discórdia, eu vejo confusão, eu vejo tanta coisa, mas eu não vejo Cristo no meio desta gente toda. Eu não vejo Cristo. Eu vejo o povo achando que Deus não será juiz da terra. Aliás, a igreja de Jesus tem fracassado nesse aspecto. Se prega um Deus sempre muito amoroso e dá a sensação que ele está sendo condescendente com o pecado, com o erro, com a discórdia, com a facção, com as iras, com as balbúrdias das pessoas. E o Deus da Bíblia Sagrada, ele é juiz, ele é advogado, ele não é um moço de recados. Então, quando você conhece o evangelho da incircuncisão, você está conhecendo a verdade.
e contra a verdade nada pode prevalecer. Então ele continua dizendo: quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, João, reputadas colunas, me estenderam a mim e a Barnabé destra, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e também me esforcei por fazer. Então, esta discussão é a discussão da reforma protestante. A igreja de Jesus tem que viver como uma igreja judaizante ou tem que viver como uma igreja graciosa, uma igreja da graça? A igreja de Jesus não tem nenhum compromisso com Moisés, não pode ter nenhum compromisso com o judaísmo, porque um é o evangelho da circuncisão, Pedro, Cefas, João, Tiago, para os judeus. E para os gentios, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo e os discípulos que ele foi gerando. Tanto isto é verdade que a igreja não tinha estrutura de igreja, já lhe disse isso no início do programa. Foi preciso então que Paulo dissesse: eu como prudente construtor, como arquiteto, lancei os fundamentos da igreja. Veja agora como é que cada um edifica. Mas ninguém pode edificar sobre um outro fundamento, o qual é Cristo. Então as pessoas têm que entender que igreja de Jesus, evangelho verdadeiro, verdade, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Está baseado nas 14 epístolas de Paulo. É o evangelho da incircuncisão. Ele não tem parte com abluções, com batismos, com vigílias, com sacrifícios. Eu não faço nada disso. E vou lhe dizer uma coisa, nada disto me é exigido. Pastor, então como é que o senhor vive o evangelho da graça de Deus? Temor, tremor e muita vida de consagração e de oração. Todos os dias, se você ligar para os meus telefones, às 4 horas da manhã, você vai ouvir uma mensagem de joelhos. Eu busco a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que o busca, creia que Ele existe. Eu creio sinceramente que há, e a Bíblia manda fazer isto com diligência, com confiança, você ir ao altar da graça, onde há socorro, onde há provisão, para os momentos, para as oportunidades, para as grandes necessidades. Então, eu me esforço por viver como um dispenseiro dos mistérios de Deus, buscando a Deus, estando em oração, promovendo a reconciliação, promovendo a paz. Você não me encontra em absolutamente nenhum lugar ou alguma mídia para que os meus lábios semeiem discórdias ou divisões. Você me vê falar da verdade, porque contra a verdade nada pode prevalecer, a verdade sempre prevalece. Então Paulo disse, olha, o evangelho da incircuncisão foi me dado a mim para os gentios. Quem é um gentio? Quem não tem nas suas veias, nas suas artérias, sangue de Israel. E para os israelitas e para os judeus, Pedro com o evangelho da circuncisão. Então essas duas palavras têm que ser muito bem conhecidas. Há uma mensagem até a cruz. E há uma mensagem após a cruz, após a ressurreição. Agora não é servir ao Cristo nos dias da sua carne, agora é servir aquele que ressuscitou. Aquele que ressuscitou vive, ele vive em nós, ele está neste momento, ele preparou este programa, ele foi buscar você. Talvez você seja uma ovelha perdida, talvez você seja uma daquelas pessoas, milhões que há no Brasil, 15 milhões de pessoas que se desencantaram com a obra de Deus, não podem ouvir falar de Bíblia, de pastor, tem logo uma reação negativa. Você sabe por causa da lei, porque a lei é o ministério de condenação e de morte. A lei é o ministério de condenação. A Bíblia diz que quem está debaixo das obras da lei, sacrifícios, vigílias, jejuns, sol, comida, bebida, luas, festas, ele diz, está debaixo de maldição. Mas não foi para a maldição, não. Em Gálatas 3,3 diz que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Para que nós, livres da maldição da lei, morremos para a lei, livres da maldição da lei, vivamos para a justiça. Para que a bênção de Abraão chegue até a nossa vida. Esta é a verdade. Contra esta verdade, ninguém pode lutar.
Então hoje eu quero deixar ao seu coração verdades que são sal e luz, são libertadoras. Você que tem dito, pô, mas eu já jejuei 40 dias. Eu conheço pessoas que já jejuaram mais do que Jesus, que elas querem ser mais do que Jesus. Eu já jejuei 42 dias. O senhor só jejuou 40. Eu não, eu jejuei 40. Você vê, as pessoas querem viver o Cristo nos dias da sua carne, mas não querem pagar as penalidades do que ele sofreu. Mas ele sofreu para quê, apóstolo? Para que eu não tenha que sofrer. Ele carregou para que eu não tenha que carregar. Ele se fez pecado para que eu hoje fosse livre. Eu sirvo ao Cristo que ressuscitou. Eu não sirvo ao Cristo nos dias da sua carne. Ele estava ali no cumprimento da lei. E o fim da lei é Cristo, para todos aqueles que creem. Eu creio num Deus vivo, num Deus ressuscitado, aquele que é Senhor de senhores, Rei de reis, o único, soberano, aquele que tem a eternidade, aquele que tem a promessa da vida eterna. Creia, entregue a sua vida a Jesus, viva o evangelho da graça, viva o evangelho da incircuncisão, viva o ressuscitado. É melhor, é superior. A lei nunca salvou ninguém. É fraca e é inútil. A graça sim. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Receba esse dom e viva a eternidade. Graças a Deus. Hoje é segunda-feira, eu quero expressar a minha gratidão. Tivemos ontem 2 grandes encontros na igreja. Pela manhã sobre família, à tarde falamos sobre o livro do Apocalipse, realizamos a ceia do Senhor. E ontem pela manhã eu lancei uma palavra para esta nação, uma palavra profética, alicerçada em 12 estruturas bíblicas. Assim como Deus teve os 12 apóstolos, as 12 tribos, que são o testemunho da verdade eterna, Deus me deu uma palavra libertadora. Queremos um Brasil limpo, livre e a partir de 2018 um novo Brasil. Deus tem algo e você deve receber em seu coração. Nós vamos colocar nas mídias para que todos tomem posse daquilo que Deus revelou a um profeta desta nação. Hoje é segunda-feira e logo mais teremos um grande encontro de oração. Bispo André, Bispa Cristiane estão lhe desafiando, juntamente com o apóstolo Miguel Ângelo, a estar na igreja para viver a vida de oração do novo pacto. Nós não temos reuniões de oração de choradeira, temos reuniões de oração de confissão da palavra. Aquilo que eu creio, eu falo. Nós usamos a confissão da palavra para chamar à existência coisas que ainda não existem. Eu gostaria muito que você estivesse conosco. Hoje, aqui na Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. 7h30 da noite, um grande ministério de oração, confissão e milagres. Estamos terminando o programa, eu deixo o meu telefone 30 17 90 90, ligue para nós. Nós temos bispos e bispos conselheiros que podem lhe ajudar muito a viver a plenitude de Deus. Mas eu quero deixar um desafio que é um convite do meu coração. Nós estamos muito necessitados de sua cooperação com este programa. Este programa não pode sair do ar. O inimigo tem lutado dia a dia, mês a mês, ano a ano, para que a graça de Deus saia do ar. Nós precisamos de pessoas que tenham um compromisso e digam, apóstolo, eu quero colaborar, eu quero servir, eu quero ajudar este ministério. Ligue para nós, seja um cooperador. 30 17 90 90. Agradeço a Deus por esta oportunidade, agradeço a Deus por eu ter uma família apostólica, profética, eu ter uma esposa, filhos, genros, netos dedicados à obra do Senhor, que eu tanto amo, a minha família, são a base da minha vida. Obrigado também à família Cristo Vive, porque a família Cristo Vive, junto com a família apostólica, nos permite levar até você todos os dias a palavra da graça de Deus. Em particular, todas as segundas-feiras eu agradeço muito a Deus pela vida do Rodrigo Ambrósio e da Fabiana Ambrósio, donos do Turbomil, esse mercado em Vila Emílio Mesquita, que dão o seu suporte, o seu amor, a sua contribuição
Eles são, sim, colunas reputadas deste ministério. A Deus toda a glória. Se você vive na Baixada, é em Vila Emílio Mesquita, no Turbo Mil, que você deve fazer as suas compras, em nome de Jesus. Amanhã voltamos. Em nome daquele que vive, aquele que reina, aquele que é soberano. Minha gratidão. Minha equipe de televisão, povo da Igreja Cristo Vive, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa família, todos unidos dizemos graça e paz. Sirva ao ressuscitado. Rompa com a lei. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.